A cidade de Campina Grande sediou nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2018 o primeiro Congresso Internacional Europeu Brasileiro de Direito do Trabalho, com o tema Reforma Trabalhista Comparada, o trabalho do presente e do futuro. O Congresso reuniu especialistas em direito do trabalho do Brasil e de Portugal e recebeu um grande público, formado por juízes, servidores da Justiça do Trabalho, advogados e estudantes de direito. Na abertura, as palestras foram proferidas pelo vice-presidente e corregedor do Tribunal do Trabalho da Paraíba, desembargador Volney de Macedo Cordeiro, pelo professor de Direito da Universidade de Coimbra, João Leal Amado, pelo Procurador-Geral do Trabalho na Paraíba, Carlos Eduardo Azevedo Lima, e pelo juiz do trabalho, Marcelo Rodrigo Carniato. A ideia do Congresso e a ideia da palestra é, fundamentalmente, tratar da reforma trabalhista no plano global. Ou seja, a ideia de que reforma da legislação do trabalho é um acontecimento que não só surge, não só é discutido aqui no Brasil. É um tema global, é um tema que afeta inúmeros países e inúmeras sociedades. Nós temos problemas que são correlatos, problemas que são idênticos ao de outros países. Então, todo esse debate acerca da estrutura, da forma de regular o trabalho, ele é trazido para uma comparação no modelo português, no modelo inglês, no modelo francês, entre outros. Essa tese de que alguns tentam emplacar de que a Justiça do Trabalho é única no Brasil, isso está totalmente superado. Isso é uma grande inverdade. Né? Isso poderíamos dizer que é uma fake news. Né? De fato, a Justiça do Trabalho é um órgão que existe em mais de 100 países. Poderíamos enumerar, no caso da Alemanha, que tem uma Justiça do Trabalho muito parecida com a nossa, inclusive com juízes classistas. A França tem os Conselhos de Prud'homme desde 1641. Né? Nós temos estrutura de justiça do trabalho na Argentina, na Espanha, em Portugal, enfim, né? Há uma enormidade de países que têm justiça do trabalho. Justiça do Trabalho existe em Portugal e existe na maior parte dos países que eu conheço, sobretudo europeus e não só, com certeza, tribunais do trabalho, juízes do trabalho, magistrados do Ministério Público do Trabalho, isso existe também em Portugal, não é? O magistrado em Portugal, seja o magistrado judicial, o juiz, seja o do Ministério Público, pode fazer a sua carreira começando num tribunal do trabalho, depois indo para um tribunal criminal, depois indo para uma vara cível e, portanto, não é exclusivamente juiz do trabalho. Nesse sentido, talvez seja isso que seja, tanto quanto eu julgo saber, no Brasil não. Há uma justiça do trabalho independente, isto é, separada, cujos magistrados não comunicam com as outras áreas do direito. Nesse sentido, talvez o Brasil seja, não sei se é caso único, não sei, mas é diferente de Portugal e de outros países europeus. Agora, a ideia de haver tribunais do trabalho para dirimir litígios trabalhistas, Ministério Público do Trabalho para defender os interesses dos trabalhadores dependentes, isso existe também em Portugal e em muitos outros países europeus. Eu vejo com alguma, não posso deixar de dizer isso, tal como em Portugal, com alguma reserva, com muita preocupação, o sentido geral destas reformas, que desvalorizam o trabalho, que o aproximam um pouco da ideia de, alguns dizem que se traduziu uma certa mercadorização do trabalho e, portanto, que perdem um pouquinho o foco social, o foco na proteção do trabalhador, que eu penso que isso não está desatualizado. A necessidade de tutela de quem trabalha, de salvaguarda dos seus direitos, é tão atual hoje como era no século passado. Os primeiros meses de vigência da reforma trabalhista têm trazido apenas uma coisa: grande insegurança, grandes dúvidas acerca da possibilidade e dos limites de sua aplicação. Não vislumbrei nada de concreto em relação à melhoria de emprego ou melhoria do equilíbrio das relações de trabalho. A Lei 13.467, conhecida como Reforma Trabalhista, ela vem com cunho nitidamente de precarizar as relações laborais sob vários aspectos, inclusive buscando trazer instrumentos para que os maus empregadores, e aí, claro, a gente não está generalizando, mas aqueles maus empregadores poderão se valer de alguns instrumentos trazidos pela lei para institucionalizar o calote do pagamento das verbas trabalhistas devidas aos trabalhadores. E, para além de tudo isso, de diversos direitos que ela suprime ou que permite a supressão ou facilita essa supressão desses direitos, ela inviabiliza por completo, em alguns casos, o acesso ao judiciário por parte do trabalhador, pelo menos torna extremamente difícil esse acesso à justiça.
Como é que estão os primeiros meses de aplicação da nova lei? Que visão o senhor está tendo dessas novas ações? O que nós temos visto é uma diminuição de ações judiciais movidas por trabalhadores na Justiça do Trabalho, mas ao mesmo tempo, pelo menos aqui na Paraíba, um crescimento das denúncias e das representações no Ministério Público do Trabalho. O que nos parece é que, diante da inviabilização do acesso ao judiciário diretamente pelo trabalhador, esses trabalhadores estão levando as denúncias dessas irregularidades, que têm crescido aparentemente, tomando por base o número de denúncias, direto para o Ministério Público, para que este busque, por meio de uma tutela coletiva, resguardar os direitos dos trabalhadores. Atravessamos por uma reforma trabalhista gigantesca, de dimensões nunca vistas no país. Então nós temos que discutir cada vez mais sobre isso. Então a ideia principal nesse primeiro momento é discutir também com outros países que já tiveram essa reforma recentemente, como é o caso de Portugal. Além disso, temos mais alguns temas relevantes que também, para não focar exclusivamente na reforma, pensamos em fazer o quê? Dividir em 3 temas. Primeiro, reforma comparada. Segundo, as dificuldades de relações de trabalho específicas atualmente, a exemplo do trabalho verde, a exemplo de novas competências exigidas pelas empresas na contratação. Então, esse segundo painel nós chamamos de O Trabalho Hoje, discussão de temas específicos desse mundo do trabalho hoje. E, por fim, no final do evento, nós vamos discutir o trabalho no futuro, notadamente o teletrabalho, o trabalho à distância via meios telemáticos, a questão de privacidade do trabalhador. Você tem uma noção, o teletrabalho hoje nos Estados Unidos abrange em torno de 20% da mão de obra americana. No Brasil ainda chega a 5%, mas a tendência é ser a maioria muito em breve, e aí nós temos uma legislação muito pífia nesse aspecto. No segundo e último dia do primeiro Congresso Internacional Europeu Brasileiro de Direito do Trabalho, realizado no auditório da FIEP em Campina Grande, foram debatidos temas como o trabalho em tempos de reforma, a globalização e seus impactos no mundo do trabalho, o meio ambiente e o mundo do trabalho, perspectivas para o futuro e relações de trabalho. A mediadora foi a juíza do trabalho Francisca Poliana Aristóteles Rocha de Sá. Como painelistas, atuaram o juiz do trabalho Paulo Henrique Tavares da Silva, o sociólogo e professor da UFPB Roberto Veras de Oliveira, o professor da Unifacisa Gustavo Campos Catão e o professor da UFPB Tauden Queiroz Farias. A sociedade está em múltiplas mudanças, não passou a mudar agora, mas as mudanças que esse século tem nos trazido são de grandes proporções e muito maiores do que a sociedade já enfrentou. A gente vive hoje uma sociedade do algoritmo, da inteligência artificial, do machine learning. Então os desafios aqui é compreender quais competências e habilidades as gerações do futuro precisarão obter, desenvolver para continuar no mercado de trabalho. A inovação tecnológica, a própria revolução tecnológica desempregou muita gente, mas também gerou outros tipos de emprego que demandavam habilidades e competências diferentes das que tinham na sociedade da época, e não vai ser diferente agora. Quais são os empregos que vão estar lá na frente? A gente não sabe quais são os que vão ser criados, mas a gente sabe quais competências a gente precisa desenvolver. A criatividade, a empatia, a capacidade de lidar com pessoas. Então, esses são os desafios que nós temos. Não sabemos muito bem para onde vamos, sabemos que estamos indo de maneira um tanto acelerada muitas vezes, às vezes mais lento, às vezes mais acelerado. O fato é que com impactos contundentes tendem a desaparecer aquelas profissões que estavam relacionadas a uma base técnica que está sendo cada vez mais superada com a introdução de novas tecnologias, especialmente tecnologias informacionais. Então, cada vez mais nós vamos ter um componente de automação. Cada vez mais nós vamos ter um componente de informatização, né? Que elegem o conhecimento com uma centralidade muito grande nos processos produtivos. Isso exige muito do trabalhador. Nós estamos discutindo aqui em Campina Grande as transformações do mundo do trabalho que aconteceram no Brasil recentemente e também comparando essas transformações com aquilo que acontece nos outros países desenvolvidos do mundo, principalmente nos países europeus e também nos países ligados à própria América Latina. Então é sempre interessante fazermos esse cotejo, essa comparação, para que possamos abrir as perspectivas do novo mundo do trabalho que se abre no Brasil a partir dessas transformações legislativas. Na noite de encerramento, o tema Reforma Trabalhista no Futuro foi apresentado pelos painelistas Tereza Coelho Moreira, professora da Universidade de Minho, em Portugal,
o juiz do trabalho Francisco de Assis Barbosa Júnior, o procurador do trabalho na Paraíba, Marcos Antônio Ferreira de Almeida e Cláudio Simão de Lucena Neto, por videoconferência. A discussão abrangeu temas como proteção dos direitos fundamentais e futuro das relações de trabalho, novas tecnologias e a gestão da privacidade do empregado, teletrabalho, sua revolução e o direito fundamental à desconexão, combate ao trabalho escravo contemporâneo, novos desafios e marco regulatório da internet e o trabalho. Como é que a senhora tem acompanhado a reforma trabalhista aqui no Brasil? Tenho acompanhado um pouco, a ler alguns dos preceitos, das várias alterações que tenho sofrido. Agora, a abordar especificamente o meu tema, acho que teria sido uma boa altura para tratar estes mesmos temas do enorme impacto da tecnologia na privacidade do empregado, sobretudo na maior potencialidade ou possibilidade de controle da vida, da privacidade do empregado. E por isso a reforma trabalhista poderia, quanto a mim, é apenas uma sugestão de alguém de fora, por isso é uma visão de alguém de fora e que está condicionada por essa situação, uma altura para criar um tratamento jurídico próprio, autónomo destas questões, quer a nível, como eu disse, de limitações ao poder de controle do empregador, quer ao nível da igualdade e não discriminação, que está muitas vezes relacionada com estes casos, e de casos de assédio, que acabam, este controle enorme, este controle intrusivo que a tecnologia permite, pode muitas vezes desencadear casos de assédio contra o empregado. E se a nível da reforma trabalhista tivesse seguido exatamente um tratamento autónomo desta matéria, parece-me que poderia ser preferível, apesar de ter lá um inciso que eventualmente poderá ser um pouco aproveitado, ter um tratamento mais sistemático, que tratasse mais das matérias e relacionasse mais estas matérias, poderia ter enriquecido exatamente a reforma trabalhista, aproveitar a reforma, uma atualização, uma modernização, se quiserem, mas sempre defendendo estes princípios da privacidade, atendendo ao tema que eu vou tratar, não é apenas isso a nível da reforma trabalhista, eu estou apenas a abordar, o meu tema teria outros aspectos, mas dado que é o tema que eu vou tratar aqui hoje, apenas digo essa parte, acho que poderia ter esse tratamento sistematizado e sistemático até sobre esta matéria. Nos últimos anos nós estamos verificando uma tendência de edição de normas que visam desproteger o trabalho e o trabalhador. E dentro dessa tendência que tem como índole a desregulamentação das relações de trabalho ou diminuição do patamar de proteção do trabalho, nós encontramos medidas legislativas que acabam por resultar na superexploração do homem e na ocorrência do trabalho análogo ao de escravo. A exemplo disso, para além da Lei 3.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, nós tivemos recentemente no Brasil a edição de uma portaria por parte do Ministério do Trabalho que reduziu o conceito de trabalho escravo contemporâneo, dificultando inclusive a fiscalização dessa prática tão nefasta. Felizmente, essa portaria foi revogada, mas demonstra, tal como diversas outras normas, que há uma disposição de determinados setores da sociedade a diminuir a proteção do trabalhador e incentivar práticas como o trabalho escravo contemporâneo.